Schader, eu estou na condição de comissão pró, né, criação do Instituto Egon Schaden. Nós estamos muito emocionados com essa oportunidade, com essa atividade. Agradecemos já, primeiramente, a presença de todos e todas nesta atividade de hoje à noite. Na mesa, coordenar os trabalhos, convidaria também a Rosane Schaden Preuss para compor a mesa. Passaria a palavra, então, ao professor Pedro para coordenar os trabalhos. Isso, e eu convido a professora Tânia para participar da mesa e secretariar os trabalhos. Então, pode sentar, Rosane. Na sequência... Isso, então vamos lá. Primeiro apresentar a aula de dia. Isso então, assumindo então a coordenação da Assembleia, que está oficialmente aberta por essa solenidade que nós acabamos de participar todos nós, compete então ao coordenador da Assembleia ler a ordem do dia, de acordo com o que é previsto na lei, não é? E a ordem do dia é a nossa pauta que nós temos que fazer hoje nesta Assembleia. Nós vamos, portanto, ler, discutir e votar o Estatuto do Instituto Egon Schaden, o que caracterizar também a fundação do Instituto, uma vez que o Estatuto seja aprovado. Vamos ler, discutir e votar também o regimento interno do Instituto Egon Schaden. Vamos proceder na sequência, uma vez aprovados esses documentos, a eleição da diretoria para o biênio 2014-2016. Vamos fazer também a eleição do Conselho Fiscal para o mesmo biênio. E, por último, também vamos homologar, isso não é previsto, não é uma previsão legal, mas vamos homologar também o Conselho Científico do Instituto Egon Schaden. Esse conselho não tem ainda uma proposta muito fechada de funcionamento, mas ele já estará previsto, se aprovado, no Estatuto e no Regimento Interno. Durante todo esse processo, a Assembleia, que somos todos nós, né, está convidada a participar ativamente, a se manifestar, a fazer sugestões, a fazer uso da palavra, e depois que esgotarmos o tema, nós colocaremos, então, os temas, os assuntos tratados em votação, né? Então, cabe a mim, nesse momento, fazer um breve histórico, então, da criação do Instituto, do motivo da criação do Instituto, né? Conforme consta no nosso Estatuto, para que fique registrado, portanto. Egon Schaden, que nasceu Egon Francisco Willibald Schaden, em 4 de julho de 1913, na cidade de São Bonifácio, Santa Catarina. É o filho mais velho do imigrante alemão Francisco Schaden. Egon realizou sua escolarização inicial aqui em São Bonifácio, tendo o próprio pai como professor. Após o ensino primário, passou 3 anos fora da escola até ser beneficiado por um programa de bolsas de estudo do governo estadual. Isso lhe permitiu continuar sua formação acadêmica em regime de internato no ginásio catarinense em Florianópolis. Migrou, após essa formação inicial, para São Paulo em 1933, onde fez carreira universitária e tornou-se antropólogo e professor da Universidade de São Paulo, destacando-se como pesquisador no campo da cultura indígena e antropologia da comunicação. Por sua projeção internacional, Egon é normalmente confundido com alemães que atuaram decisivamente na consolidação da universidade no Brasil, especialmente no campo da sociologia e da antropologia, como Herbert Baldus, Kurt Niemann-Daju e Emílio Willems, de quem foi aluno e colaborador, passando quase despercebida sua origem camponesa em Santa Catarina. Egon Schaden é, provavelmente, o único antropólogo brasileiro de renome nacional
com origem rural. Pela sua trajetória pessoal e pela sua contribuição à constituição da ciência antropológica no Brasil, o professor João Batista Borges Pereira, seu discípulo e amigo, sugeriu a criação do Instituto Egon Schaden, com o objetivo de zelar pelo legado do professor Egon Schaden e incorporar a memória e a trajetória de Egon e Francisco Schaden ao patrimônio cultural de São Bonifácio. Isto posto, trazemos hoje então a essa Assembleia a proposta de criação do Instituto Egon Schaden, consolidada nessa proposta de estatuto. Nós deveríamos, normalmente, fazer a leitura desse estatuto inteiro, de todos os itens, né? Mas como houve um grupo de trabalho que vem pensando isso e discutiu essa proposta, inclusive foi um grupo de 20 pessoas, né, que se reuniu e discutiu todos os itens e arredondou e ajustou esse estatuto, eu peço, então, a permissão à Assembleia para apresentar apenas os itens cruciais da criação do Instituto, do papel do Instituto. E caso haja qualquer dúvida por parte da Assembleia ou necessidade de esclarecimento, a gente então passaria às questões pontuais. O primeiro capítulo do Estatuto, isso é a previsão legal, ele trata da denominação, sede e fins. Então isso é o que a gente deve explicitar com mais rigor nesse momento. Então, a denominação fica sendo Instituto Egon Schaden, com a sigla IES. É constituído sob a forma de entidade civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, de caráter associativo e apartidário. É formado por pessoas físicas e se regerá pelas normas desse estatuto, das disposições da lei e do regimento interno, cuja finalidade maior é de fortalecer e assegurar aos associados o cumprimento dos objetivos da entidade. O Instituto Egon Schaden contará com um número indeterminado de associados, sem quaisquer distinções de credo religioso ou político, cor, sexo, nacionalidade ou profissão. Desenvolverá suas atividades no território da Grande Florianópolis, podendo atuar através de parcerias em todo o território nacional e fora dele. E nós esperamos que ele atue mesmo no território nacional e fora dele também. O Instituto Egon Schaden desenvolverá suas atividades por período indeterminado a partir do registro oficial em cartório na forma da lei civil. O Instituto Egon Schaden tem sede na rodovia SC 435, quilômetro 32, número 2480, sede São Bonifácio, e fórum na comarca de Santo Amaro da Imperatriz. Esse endereço é o endereço atual da Rosane Schaden, que é a pessoa que é guardiã do espólio, digamos, intelectual do professor Egon Schaden. Enquanto não houver uma sede própria, nós utilizaremos esse endereço, então, onde está esse acervo guardado. O Instituto Egon Schaden tem por finalidade principal zelar pelo legado do professor Egon Schaden, com o propósito de incorporar a memória e a trajetória de Egon e Francisco Schaden ao patrimônio cultural do São Bonifácio, buscando promover, coordenar ou executar ações e projetos visando a guarda e conservação do arquivo Egon Schaden, devendo este arquivo tornar-se um depositário de relíquias familiares que assim poderão ser disponibilizadas para a pesquisa científica. A promoção e intercâmbio entre entidades congêneres nacionais e internacionais. O resgate da memória da colonização alemã na região de sua abrangência. O desenvolvimento da pesquisa científica relacionada à colonização alemã e à obra do professor Egon Schaden. A edição e publicação de literatura relacionada à consecução de seus objetivos e a realização de eventos científicos que desenvolvam a temática do interesse do Instituto. Para a consecução dos seus objetivos, o Instituto Egon Schaden poderá, ainda nos termos desse estatuto, celebrar todos os tipos de instrumentos jurídicos, como acordos, contratos, convênios e outros que sejam necessários à consecução dos seus objetivos institucionais. Poderá também executar projetos, programas, planos e ação correlatos, por meio do recolhimento de doações de recursos físicos, humanos e financeiros
relativos ao desenvolvimento de seus propósitos. Então, isso diz respeito ao primeiro capítulo, né, para que a gente tenha clareza, então, do que se trata esse instituto e qual o propósito dele. O segundo item, que é importante, é o capítulo 2, trata dos associados. Esse tem uma série de desdobramentos. Nós vamos falar do básico, né, para que a gente saiba, então, como nós nos incluímos, né, nesta associação. Os associados, que serão em número ilimitado e deverão manter vínculos afetivos e ou intelectuais com Egon Schaden e seu legado, serão divididos nas seguintes categorias: os fundadores, os beneméritos e os colaboradores. E nós explicamos, então, o que significam esses 3 tipos de associados. Os fundadores são todas as pessoas que estão aqui hoje e que assinaram a lista de presença. Quem não assinou ainda tem tempo de assinar até o final, né? Essa lista tem um nome e assinatura apenas. E essas pessoas que assinaram essa lista estarão assinando também, aprovando o estatuto e a ata depois de realização da Assembleia. Portanto, serão sócios fundadores. Essa é a única finalidade dessa categoria de associado. Uma pessoa pode apenas participar dessa categoria de associado fundador, e não participar de nenhuma outra categoria se não desejar. A segunda categoria de associado são os associados beneméritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Os associados beneméritos são pessoas que serão distinguidas com esse título por uma decisão de uma assembleia como esta, no futuro, não hoje, né? E serão, portanto, considerados beneméritos, quer dizer, pessoas que vão colaborar de alguma maneira expressiva, seja intelectualmente, seja materialmente, com o próprio Instituto. Receberão esse título a critério dessa Assembleia. Esse associado, ele não terá direito a voto. É bom que fique claro isso. Esse associado só terá direito a voz, como qualquer pessoa que comparecer às Assembleias, terá direito a voz, mas não terá direito a voto. Esse é o associado benemérito. E a última modalidade de associado é o associado colaborador. O associado colaborador é aquele que vai participar ativamente da vida do Instituto, contribuindo com ele das diversas maneiras possíveis, né, com trabalho, com recursos materiais, e também participando ativamente da Assembleia, podendo contribuir com ideias, votar e ser votado. Ele poderá, portanto, constituir a diretoria, ele poderá constituir o Conselho Fiscal e poderá também votar nas assembleias quando convocado. Então, são essas 3 modalidades. Só clareando, então, não há nenhuma distinção entre os associados, não há nenhuma exigência de local de residência, nem nenhuma categoria especial. Apenas aquelas pessoas que se sentirem ligadas a essa ideia, que se sentirem motivadas a contribuir com essa ideia, elas poderão propor a sua entrada no quadro de associados. Hoje nós estamos já com uma ficha de inscrição, para todos que desejarem ser sócios colaboradores, poderão preencher essa ficha e automaticamente já estarão aprovados como sócios colaboradores do Instituto. Um detalhe que as pessoas geralmente têm interesse em saber é quanto eu vou pagar por mês, né, para ser sócio. Afinal, sócio é sócio, né, paga quanto. Na verdade, nós pensamos que mais importante do que contribuição financeira, exatamente dos associados, é a participação efetiva, com ideias, né, com trabalho mesmo, com mobilização, com troca de ideias. Mas a gente coloca aqui no Estatuto, está se propondo, como uma obrigação do associado, fazer uma contribuição financeira, uma vez por ano, para o Instituto, no valor que a pessoa considerar possível, adequado, necessário. Então não há um valor fixo, é uma contribuição que pode ser meramente simbólica, ou, no caso das pessoas portadoras de maiores posses, né, poderão doar mais recursos, né, e o que considerarem importante. A gente brinca com isso porque mexer com dinheiro é sempre uma coisa muito séria, né? Então, mas é isso. Então a gente propõe que os sócios, os associados colaboradores, contribuam uma vez ao ano com uma contribuição que julgarem adequada para o Instituto, né? Isso diz respeito aos sócios.
da administração do Instituto. O Instituto, essa associação, será administrado por 3 instâncias. A Assembleia Geral, que é essa Assembleia aqui, que será convocada uma vez ao ano, em caráter ordinário, e quantas vezes forem necessárias em caráter extraordinário, sempre que surgir uma necessidade premente. Então, a Assembleia Geral é o maior fórum de tomada de decisões desse Instituto. Portanto, todos os associados colaboradores terão direito a voto nessa Assembleia, sempre que ela se realizar. A outra instância é a diretoria executiva, que é formada por uma diretoria. Depois nós vamos nominar, né, os cargos, mas é o básico previsto na lei. Essa diretoria executiva tocaria, né, dinamizaria os trabalhos do Instituto no cotidiano, no dia a dia, e faria as diversas pontes, inclusive a chamada de assembleias e tudo mais. E por último, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é formado por um número mínimo de 3 pessoas. O Estatuto prevê isso, a lei prevê pelo menos 3 pessoas, podendo ser mais, nós vamos propor um pouco mais do que 3, mas o mínimo são 3 pessoas. Essas pessoas não devem fazer parte da diretoria. Da diretoria, vejam bem, nós temos o Conselho Científico, que é um órgão interno e que as pessoas qualquer pessoa pode fazer parte dele, né? Mas o Conselho Fiscal e a diretoria executiva não podem ter as mesmas pessoas. O Conselho Fiscal fiscaliza os trabalhos da diretoria e tem a responsabilidade de zelar pela lisura de todos os processos que vão acontecer na instituição. Então, essas são as 3 instâncias diretivas do Instituto. Aí o Estatuto vai dizendo o que compete, mas vocês sabem, né, que o presidente preside, a secretária, secretaria, o tesoureiro arrecada dinheiro e movimenta os recursos junto com a presidente, faz a prestação de contas, né? O Instituto é obrigatório a presença de um contador que faça a contabilidade e de um assessor jurídico que responda juridicamente, um advogado que responda também junto com o presidente pela lisura dos procedimentos administrativos jurídicos, né? Então, daí nós vamos ter essas funções detalhadas. O Conselho Fiscal, como eu já disse, né, a função dele é fiscalizar, ele tem acesso a contas, a qualquer dúvida que um membro do Conselho Fiscal tenha, ele pode ter acesso a qualquer esclarecimento, e também ele deve, sim, examinar anualmente a prestação de contas e assinar dizendo que está tudo em ordem. Portanto, nós vamos ter pessoas que executam os trabalhos e pessoas que fiscalizam os trabalhos. Claro que nesse primeiro momento do Instituto não há o que fiscalizar, mas nós esperamos que imediatamente, né, o mais rápido possível, nós tenhamos muitas contas para serem fiscalizadas, que a gente possa fazer muitas coisas. Da eleição da diretoria, isso é importante colocar, né? A diretoria tem um mandato de 2 anos. Nós podemos prever que ela seja sem reeleição ou que possa ser permitida a recondução. A proposta que está nesse presente estatuto é que, nesse primeiro momento, a gente aprove com possibilidade de recondução, porque nós temos um número de pessoas pequeno trabalhando, para a gente não criar uma armadilha jurídica, né? Daqui a 2 anos, a gente avançou muito pouco ainda, tem problemas e vamos ter que trocar totalmente a diretoria e o Conselho Fiscal, e aí nós podemos ter criado uma armadilha que inviabiliza a própria continuidade do trabalho. Mas isso também a Assembleia Geral pode revogar, né, e pode modificar no futuro. Então nós estamos propondo que o mandato continue sendo 2 anos, que é o que a lei indica, mas nós estamos propondo também que possa haver recondução. Não obrigatoriamente tem que ter recondução, as pessoas podem ser substituídas, mas havendo necessidade possa haver a recondução. Além disso, também se fala do processo eleitoral. O processo eleitoral é feito pela ocasião da Assembleia Anual, justamente para facilitar a presença das pessoas. E a eleição ela pode ser por chapa, ela sempre é feita por chapa, composta antes da Assembleia, mas ela pode ser feita por voto secreto ou por aclamação. Caso exista uma única chapa, não há razão para fazer voto secreto, pode ser feito a votação por aclamação. Como nós vamos fazer hoje, já que a primeira Assembleia, a eleição, na primeira diretoria é eleita na Assembleia e por aclamação, não é por voto, né? É por aclamação. Ou seja, é o voto, mas é o voto feito ao vivo, em conjunto.
Aí as disposições finais, nós reproduzimos aquilo que é o modelo básico padrão da legislação. Então ele prevê a destituição da diretoria, a convocação da Assembleia Geral por um número determinado de associados, ele prevê o que acontece se essa instituição for dissolvida, né? O que se faz com ela, como é que se dissolve, como é que ela é encerrada e para quem que ficam os bens. Isso tudo é previsto aqui de acordo com a lei. No caso de dissolução, os bens que porventura existirem depois da liquidação dos compromissos da instituição, eles são repassados a uma instituição congênere, né? Então existem muitas instituições como essa, e se o instituto adquirir bens e depois for dissolvido, os bens que ele tiver, então são repassados a uma instituição congênere. É importante dizer também que, conforme a lei, esse tipo de organização não permite que as pessoas integrantes das suas diretorias, né, tanto o Conselho Fiscal quanto a diretoria executiva, sejam remunerados pelo exercício do cargo, né? Então, o trabalho de exercício de qualquer cargo, ele é sempre voluntário e sem nenhuma espécie de remuneração, que é previsto na lei, para que a gente tenha também a possibilidade dos benefícios legais. Isso, em resumo, essas questões são as que estão previstas na legislação e que nós devemos definir aqui em Assembleia, né? Os detalhes que a gente não leu são os detalhes normativos disso, mas as ideias centrais são essas, né? A parte de eleição, principalmente, é importante. Essa é um elemento que às vezes varia. Então, que a eleição da diretoria é pelo prazo de 2 anos, a Assembleia é anual, né? E, claro que nós ainda não vamos fixar a data para a Assembleia, isso é um outro momento de discussão. Isto posto, eu abro a palavra para a Assembleia, para que levante qualquer outra questão que não foi discutida ou faça posicionamento, enfim. Fica aberta a palavra. Quem desejar falar pode se manifestar, levantar a mão, ficar de pé. Ou, caso não haja ninguém interessado em se manifestar, eu coloco em regime de votação o Estatuto do Instituto Egon Schaden, o que significa a fundação do Instituto Egon Schaden com a aprovação desse estatuto. As pessoas... Tem uma pergunta. Sim. Esse regime, esse estatuto, ele pode ser modificado ainda futuramente, conforme o desenvolvimento do... Sim. Boa pergunta, boa questão, Remar. É bom explicar isso. O estatuto pode ser modificado sempre que for necessário, pela Assembleia Geral. Convoca-se uma Assembleia, seja ela ordinária ou extraordinária, e ele pode discutir qualquer ponto desse estatuto. Por isso que eu falei que a questão da eleição pode ser revogada já na primeira Assembleia. A gente entende que a gente pode já estabelecer que não haja reeleição, né, na primeira Assembleia, antes, portanto, da troca da diretoria, podemos alterar o estatuto. O estatuto é feito de uma maneira bastante ampla, para que a gente não precise estar fazendo modificações constantes, o que implica em sempre enviar ao Ministério Público, registrar de novo no cartório, publicar, tem uma série de burocracias. Por isso que existe também o regimento interno. No regimento interno, nós podemos detalhar todas as funções. Então, o próximo passo é discutir o regimento interno. No regimento interno, ele é aprovado na Assembleia e ele entra em vigor imediatamente, sem necessidade de publicação ou novos registros, desde que o regimento interno não conflite com o que já está previsto no Estatuto. Então, o Estatuto é o básico previsto na lei, para que a gente não precise depois gastar tempo modificando. A gente modifica o regimento, que é onde se trabalha, de fato, as partes mais práticas. Mais alguma questão? Está esclarecido? Perfeito? Então, isto posto, eu coloco em regime de votação a proposta de estatuto e, portanto, de fundação do Instituto Egon Schaden. As pessoas que forem favoráveis podem se manifestar aplaudindo, por exemplo. Então, tínhamos muito medo que a Assembleia não aprovasse, né? Então, é um momento de muita tensão, né? O passo seguinte é a discussão e votação do regimento interno. Nesse momento, como nós não temos nenhum detalhamento a fazer,
nós incluímos o texto do Estatuto, é exatamente o mesmo, com exceção do preâmbulo que nós não colocamos no regimento interno, porque não há necessidade, o regimento interno é um documento interno, o preâmbulo que nós lemos aqui está apenas no Estatuto. Tirando o preâmbulo que nós eliminamos, nós acrescentamos num determinado item, que é o da administração, deixa eu só encontrar. O artigo, na diretoria do Instituto, está previsto o cargo de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Nós ainda podemos eliminar isso caso a gente decida não preencher até o final da Assembleia, a gente pode eliminar alguns cargos dele. E um cargo que na proposta é uma proposta variável, pode ser um diretor de relações públicas, né? Ou diretor de qualquer outra questão que seja importante para o Instituto. No nosso caso, nós optamos por colocar um diretor científico, já que um dos braços do Instituto será a sua ação científica, né? Então nós teremos, compondo essa diretoria, como membro da diretoria, um diretor científico. E colocamos, então, no artigo 26, a competência desse diretor científico, que é organizar e presidir, entre elas, organizar e presidir o Conselho Científico. E no parágrafo único desse artigo 26, nós colocamos: a estrutura do Conselho Científico será definida no regimento interno. Porque hoje a gente não tem ideia de como pode ter, que caráter pode ter esse Conselho Científico. Então ele é definido no regimento interno. Então, com isso nós passamos ao regimento interno, que no lugar desse parágrafo que diz que o Conselho Científico será definido no regimento interno, no regimento interno nós propusemos a seguinte inclusão, que vai ser a única diferença que hoje tem o regimento interno e o Estatuto. Então, o regimento interno, o parágrafo único do artigo 26 teria a seguinte redação: o Conselho Científico é formado por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, indicados pelo diretor científico e homologados, porque eles não são eleitos, na verdade, né? Não é um cargo que possa ser eleito. Então, eles são indicados e homologados pela diretoria executiva ou diretamente pela Assembleia Geral. De qualquer maneira, esses membros, eles não têm direito a voto na diretoria, eles não têm papel diretivo, papel executivo, né? É um conselho científico que trabalharia paralelamente às atividades de direção, mas sob a coordenação do diretor científico, que, portanto, faz parte da direção. Isso, então, está previsto no regimento, dizendo que acontece isso. Nós vamos propor um conselho científico, inicialmente, e depois nós vamos ver como que, se a gente alterar essa constituição dele, a gente altera o regimento interno e fica, então, a Assembleia altera o regimento interno e fica, portanto, valendo a decisão da Assembleia sem necessidade de fazer registro no Estatuto. Então, o regimento interno, ele tem esse papel, então, de agregar aquelas questões práticas que a gente define, como vamos fazer isso. Então, a Assembleia decide uma norma, nós incluímos no regimento interno, desde que ela não altere o Estatuto, né, ela está subordinada ao Estatuto, então só inclui no regimento interno e ela passa a ter funcionamento, para ser uma atividade dinâmica. Isto posto, eu coloco em discussão também o regimento interno, com esse texto todo que foi discutido do Estatuto, com essa mudança desse parágrafo único do artigo 26, que define, portanto, no regimento como que é originalmente, hoje, a primeira versão, como vai ser esse Conselho Científico. Então, abro a palavra para a Assembleia, para os que quiserem se manifestar, perguntar, propor. Não havendo quem deseje fazer proposições, eu ponho em votação, portanto, a proposição da comissão e peço que as pessoas que forem favoráveis se manifestem também aplaudindo e aprovando por Isso. Como eu já falei, então o próximo ponto de pauta é a eleição da primeira diretoria executiva.
Conforme a gente viu na proposição que foi aprovada no Estatuto, essa primeira diretoria ela não é aprovada não é feito voto, é aprovada por aclamação também, né? Então nós vamos discutir e é uma chapa que está sendo proposta, a gente pode discutir, mudar nomes, sugerir nomes, fazer tudo que a gente quiser. E depois disso, havendo consenso da Assembleia, a gente também aprova por aclamação, já que não temos hoje ainda uma grande disputa, né, aqui, correntes divergentes, né, enfim. Isso, então, o papel de secretaria é importante, tá vendo? A gente vai sendo orientado aqui. A proposta para a diretoria executiva, para a primeira diretoria executiva, está assim, então, formulada. Para presidente, nós estamos indicando Rosane Schaden-Preuss. Pode ficar de pé. Para vice-presidente, estamos indicando Raimar Schaden, que eu convidaria para chegar aqui também em frente. Para secretária, no caso, né, estamos indicando a Tânia Welter, que já está aqui, primeira secretária. Como segunda secretária, estamos indicando Verena Bus, que está presente, por favor. Verena Bus. Para primeiro tesoureiro, nós temos segundo tesoureiro? Ou não? Temos segundo tesoureiro. Então, para primeiro tesoureiro, temos o Eduardo Kraus. E como segundo tesoureiro, no caso, uma segunda tesoureira, a Cirlei Haverot Schaden. Isso. Temos ainda, como diretor científico, Pedro Martins. Está aberto, né? Inscrições aí, as pessoas podem se candidatar também. Isso. Vamos fazer separada a diretoria executiva? Primeiro a diretoria executiva. Então, essa é a diretoria que nós estamos propondo para o primeiro biênio do Instituto, que tem a árdua missão, né, de tornar, né, um elemento concreto o Instituto Egon Schaden. Eu coloco em discussão, então, também com a Assembleia, essa proposição que nós fizemos. Então, as pessoas que quiserem se manifestar, esse é o momento de levantar questões, propor, discutir. Ninguém quer se manifestar? Não havendo, A Assembleia já está ficando esperta, já estamos agindo como corpo. O ponto de pauta, então, eleita e considerada também já nesse ato empossada a diretoria, né? Nós damos prosseguimento, então, ao próximo ponto de pauta, que é a diretoria, então, os que não estão na mesa podem ficar à vontade, agradecemos. Estão todos devidamente empossados, você pode sentar. Você também pode sentar. Isso, fique à vontade. O próximo ponto de pauta, então, é a indicação e eleição do primeiro Conselho Fiscal. Como eu li antes no Estatuto, a lei exige, né, que o Conselho Fiscal seja formado por pelo menos 3 membros. Nós, na verdade, ao contrário disso, estamos indicando mais do que isso. E esse conselho, então, seria formado, nossa proposição, algumas pessoas talvez sejam tomadas de surpresa, não sei se todos foram informados. Eu convidaria, portanto, para virem aqui também, Gileno Schaden Marcelino. Não foi surpreendido. Foi consultado. É consultado. Egon Luiz Schaden.
Ricardo Carvalho. E Tony Vidal Johan. Como vocês veem, nós temos um Conselho Fiscal bastante diversificado, abrangente, né, e numeroso, que vai, portanto, se esforçar para tornar, né, para garantir que todas as ações desse Instituto sejam absolutamente transparentes. Então, eu ponho em discussão também a eleição do Conselho Fiscal. Se alguém desejar se manifestar ou fazer uma proposição, a palavra está aberta. Agradeço então ao Conselho Fiscal. Muito obrigado. Tem que trabalhar bastante, né? Como nós colocamos também como ponto de pauta, não seria uma obrigação dessa Assembleia eleger o Conselho Científico, mas eu acho importante que isso já fique hoje devidamente encaminhado e que já conste em ata também, a eleição do primeiro Conselho Científico, para a gente então construir, digamos, essa estratégia, né, de trabalho ao longo dos próximos 2 anos, pelo menos, né? O Conselho Científico, portanto, ele não tem mandato, ele não é eleito com mandato, ele tem um mandato indeterminado e vai ser sempre legitimado ou não pela Assembleia na medida em que os trabalhos avançarem. Isso, pelo menos, é a ideia que a gente tem hoje. Esse Conselho hoje, nós estamos propondo que faça parte dele o professor João Batista Borges Pereira, que não está presente, né, está em São Paulo, mas que é o grande idealizador, né, desse projeto. A professora Miriam Pilar Grossi, que deveria estar aqui, mas teve problema na estrada e ainda está a caminho. Tânia Welter, antropóloga. Maria Doroteia Postdarella. Isso, já que você está presente. Eu pensei que nós íamos ter um conselho todo ausente, mas não. Nós também pensamos, aí eu não sei se ele vai ser tomado de surpresa, mas pensamos também no José Giovanni Farias, pela sua qualificação acadêmica e militância num órgão de pesquisa estadual de extrema importância. E, novamente, o Tony Vidal Johan, pelas características e qualidades pessoais que você já conhece. Eu pedia também que o Tony viesse aqui para nós juntos formarmos esse Conselho Científico. Como eu disse, além deles, mais a professora Miriam Pilar Grossi, que é da UFSC, e o professor João Batista Borges Pereira, de São Paulo, né? Professor emérito da USP. Então, se as pessoas quiserem discutir, propor, está aberta a palavra. Isso, agradeço a presença, então, dos membros do Conselho Científico. Obrigada. E com isto, eu vou seguir encaminhando. Então, isto posto, eu encerro a ordem do dia, né, e abro então a palavra nesse momento para as comunicações pessoais, para manifestações diversas. Esse é o momento em que a gente avalia o trabalho da Assembleia, que a gente pode ter o direito de se emocionar também, né, mas também tem o direito de não se emocionar no sentido triste, mas se emocionar no sentido positivo, de ficar alegres, né? Nós tínhamos pensado que essa palavra ficaria em aberto, mas como a gente já sabe que nessas ocasiões as pessoas normalmente têm a tendência de não se manifestarem, nós combinamos voluntariamente uma palavra do Aymar Chaden. Tá bom. Nesse caso, convocado na condição de filho mais velho do professor Egon Schaden,
e que ele se manifeste, claro, depois a palavra é aberta para todos os presentes, né? Mas que ele se manifeste pelo menos em nome da família, né? Não na condição de vice-presidente, mas como, digamos, representando aqui o próprio professor Egon Schaden, que é, acima de tudo, homenageado, né? Nesse evento e com a fundação dessa instituição. Exatamente. Não como membro do comitê, mas como membro da família. E também, em nome das minhas irmãs e outros membros da família, eu agradeço imensamente a criação desse instituto com o nome do nosso pai. E isso significa muito para nós, muito mesmo. E eu quero dizer algumas palavras assim, vamos dizer, informais, sobre essa figura que foi o nosso pai, para dar uma ideia mais ampla da personalidade que ele tinha. Já que nós estamos falando da Copa do Mundo aqui, volta e meia falaram até aqui já, não é? Eu lembrei de um episódio que me marcou muito, e foi o jogo final da Copa de 1970. Brasil, os Canarinhos contra Itália, Esquadra Azzurra. Jogo final no México. Nós, Érica, Marina e outros que estavam lá em casa, sentados em frente da televisão, olhando aquilo lá, o jogo mal tinha começado, abre-se a porta, meu pai volta da faculdade, muito mais cedo do que normal. Eu pensei cá com meus botões, alguém deve ter dito para ele que esse jogo é muito importante e que ele tem que assistir, porque ele não gostava de futebol, não gostava mesmo. No seu tempo de aluno de ginásio, ele dava tanta canelada nos outros jogadores de futebol, que era obrigado lá, que os padres dispensaram ele. Né? Ele não precisava, o único aluno do colégio catarinense que não precisava jogar futebol. Já pensou o que significa isso? Né? Bom, mas então, nosso pai, ele levou a pasta dele lá na sala, lá no quarto dele, lá no escritório, e voltou e sentou-se conosco. Eu fiquei de boca aberta. Meu pai assistindo um jogo de futebol, lá foi. Ele foi, nós vendo lá a Esquadra Azzurra dando em cima dos canarinhos, e os canarinhos devolvendo na Esquadra Azzurra, e foi para lá e para cá. Quase no final do primeiro tempo, o nosso pai se manifesta. E quem são os brasileiros? Pois é, ele era assim, ele via que existia muita coisa ao redor, mas ele se concentrava no seu trabalho. Não é? Era isso que ele gostava de fazer e que ele fez com muito carinho, com muito esmero e com muita dedicação. Tanto que ele teve uma repercussão, o trabalho dele, uma repercussão, eu acho, mundial. Não é? Até o pessoal do outro lado do globo, lá, os japoneses chamaram ele para lá. Ficou dando aula lá para os japoneses. Né? Então ele teve uma repercussão muito grande nisso aí. E isso é algo que a gente não pode esquecer nunca. E isso é a criação de um instituto com o nome dele, significa muito. E significa muito também pelo seguinte: ele, com todo esse alcance que teve, mundo afora, ele nunca se esqueceu que vinha de São Bonifácio. E eu tenho certeza que ele teria aplaudido, como eu aplaudi aí, aquilo que o senhor prefeito disse, sobre a extinção do analfabetismo aqui. Ele teria aplaudido da mesma forma como eu aplaudi.
sem pestanejar, porque isso significa um passo enorme na cultura, um avanço cultural que não se pode esquecer. E eu desejo muito, mas muito mesmo, que este instituto aqui, o IES, faça de São Bonifácio um centro cultural de grande envergadura e de grande alcance. É isso que nós desejamos muito. Vocês desculpem, eu estou meio emocionado, mas as minhas palavras são essas. Muito obrigado. Eu não posso...